Saudações a todos os irmãos e todas as irmãs e todos que estão assistindo a esse vídeo. É com muita alegria em nossos corações que hoje nós estamos aqui mais uma vez para estar em comunhão com os irmãos mediante a palavra do nosso Deus e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos longe alguns períodos com os irmãos e as irmãs, mas unidos em um só Espírito, pela fé em nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos ler um texto das Sagradas Escrituras, texto bastante conhecido dos irmãos e de todos. O Evangelho narrado por João, no capítulo de número 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. E esse veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Louvado seja o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amados, hoje nós vamos, em comunhão com os irmãos, anunciar o Evangelho do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A você que está assistindo esse vídeo, eu quero fazer uma pergunta para você. Você é filho de Deus? E hoje nós vamos ver alguns passos de como se tornar um filho de Deus. No dito popular, todos são filhos de Deus. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, nos mostra outra realidade. O primeiro passo que o homem, ou a mulher, ou a pessoa deve fazer é reconhecer que é um pecador. As Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, elas nos mostra que todos nós somos pecadores. Em Romanos capítulo 3, versículo de número 23, o apóstolo Paulo, ele diz as seguintes palavras: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos os seres humanos, todos nós, nascemos debaixo do pecado. Todos são pecadores. E você, prezado ouvinte, que está assistindo esse vídeo, se você reconhecer que é um pecador, Deus começa a trabalhar na sua vida, para que você obtenha a sua salvação. Entendendo, prezado ouvinte, que você é um pecador, você precisa entender que necessita de um Salvador. Precisa entender o objetivo da morte do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que foi até a cruz do Calvário para te salvar. O segundo passo
prezado ouvinte, é receber o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você precisa reconhecer que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o seu Salvador. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, diz as seguintes palavras. Em Atos capítulo 4, versículo de número 12, diz as Sagradas Escrituras: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Em nenhum outro há salvação, a não ser na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Esse é o segundo passo que você deve fazer, prezado ouvinte, prezado você que está assistindo a este vídeo. Que você ainda não tem a certeza da sua salvação. Que você ainda não tem a certeza de ser um filho de Deus. Hoje nós estamos anunciando como se tornar um filho de Deus. O segundo passo é receber a Jesus Cristo como seu Salvador. O terceiro passo, prezado, é aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu substituto. O substituto de todos nós ali na cruz do Calvário, de todo o ser humano. Todo ser humano não tem condição de pagar o preço do nosso pecado, o preço da nossa redenção. Mas o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele teve o prazer, ele tem essa condição, e teve ali na cruz do Calvário como pagar o preço do nosso pecado. Ele se entregou por nós, santo, o justo, se entregou por nós, os injustos. Somente ele tinha condição de pagar o preço do nosso pecado pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário em nosso lugar. O preço da nossa redenção foi pago ali na cruz do Calvário pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, ele diz em sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo de número 24, ele diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Ele foi até a cruz do Calvário e derramou seu precioso sangue para nos lavar de nossos pecados. Ele morreu por nós, os indignos pecadores. Ele foi até a cruz do Calvário. Ele carregou a sua cruz em nosso lugar. Ele pagou o preço que nós não podíamos pagar pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Ó, prezado ouvinte, prezado que está assistindo a esse vídeo, reconhecer o Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador, ali, que ele morreu por você e por mim na cruz do Calvário. Os seus pecados são perdoados. O quarto passo, prezado ouvinte, é reconhecer que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e cada um de nós, entre Deus e você. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, ele diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele é o único mediador entre Deus e nós. Também basta você reconhecer isto, que Jesus Cristo é o único mediador entre nós e Deus. Ele que intercede por cada um de nós. Você, prezado ouvinte, crendo em tudo isso, você passa a ser filho de Deus. Como no versículo que nós lemos aqui em
João capítulo 1, no versículo de número 12. Mas a todos quantos o receberam, Deus fez com que tornasse filho de Deus, aos que creem no seu nome. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você, crendo em tudo isso, aceitando tudo isso, você passa a ser um filho de Deus. E hoje, no dito popular, muitos ensinam que todos são filhos de Deus. Mas não é isso que a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras ensinam. Nós precisamos aceitar o Senhor Jesus Cristo pela fé e crendo que nós somos pecadores e que Ele morreu por cada um de nós ali na cruz do Calvário. E nós fazendo isso, nós nos tornamos filhos de Deus, porque nós cremos na sua obra redentora. O batismo, prezado ouvinte, não salva. Boas obras não salvam. Salva a fé na pessoa bendita do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que se entregou por nós ali na cruz do Calvário. E tendo você crendo que Ele é o seu substituto, o seu Salvador, os seus pecados são perdoados. E o resultado de tudo isso, prezado ouvinte, de ser filho de Deus, é você ser feliz e abençoado. E também você tem paz com Deus e principalmente você tem a vida eterna. Que alegria, que satisfação é quando nós aceitamos o Senhor Jesus pela fé e que nós reconhecemos que nós somos pecadores e que necessitamos de um Salvador, um substituto que morreu por nós na cruz do Calvário, pagando o preço do nosso pecado, nos perdoando. Nós devemos imaginar na nossa mente finita que como Deus Ele ficou dos altos céus quando Ele desamparou o seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, para nos amparar. O Senhor Jesus Cristo, quando estava ali na cruz do Calvário, Ele disse ao Pai: Pai, Deus, meu, por que me desamparastes? Deus, o Pai, Ele desamparou o seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo, para nos amparar. E você, prezado, crendo nessa obra redentora do Senhor Jesus Cristo, crendo nas palavras de Deus, as Sagradas Escrituras, você se torna um filho de Deus. E Deus quer salvar você, prezado ouvinte que está assistindo esse vídeo. Deus ama você. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Prezado ouvinte, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu amado Filho a morrer por mim e por você na cruz do Calvário. Ele te ama e quer te salvar. Mas também, prezado ouvinte, que você que não aceitar essa boa notícia, esse evangelho do Senhor Jesus Cristo, não aceitar o Filho de Deus como seu Salvador e como seu Senhor, se você partir dessa vida aqui sem arrependimento, sem a fé no Senhor Jesus Cristo, você está separado da presença de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, no Evangelho que nós lemos de João, no capítulo 3, no versículo de número 17 e no versículo de número 18, as Santas Escrituras e a palavra do próprio Filho de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, na conversa ali com Nicodemos, ele disse: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado,
porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Prezado, se você não crê na obra redentora do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, você está condenado. Não sou eu que estou dizendo, mas é a própria palavra de Deus, as Santas Escrituras, que Deus, Ele salva o pecador mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Mas Ele também disse que aquele que não aceita essa notícia, esse evangelho, esse Filho de Deus maravilhoso, que é aquele que nega o Filho de Deus, que não crê na sua obra redentora, ele é condenado. Porque Deus é um Deus justo. Ele enviou seu Filho para que morresse por nós e pagasse o preço do nosso pecado. Mas se você não o aceita como o seu Salvador, não quer o presente de Deus, não quer a salvação de Deus, você está separado da presença de Deus. Deus é amor, mas também é um Deus justo. Mas Ele está falando com você nesse momento, prezado. Deus te ama e quer te salvar. E essa notícia de como tornar-se um filho de Deus, você teve nessa noite. Basta reconhecer o Senhor Jesus Cristo pela fé. Crendo nele, você tem a vida eterna. Louvado seja Deus, que todos aqueles que aceitaram o Senhor Jesus pela fé, aceitou o presente de Deus, se tornou filho de Deus. São milhões e milhões de pessoas. Muitos já partiram e estão com o Senhor. Muitos nesses dias estão esperando a volta do amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E é nesse momento que toda a igreja do Senhor está esperando também a vinda do amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mas enquanto ele não vem, ele quer que você, que ainda não se tornou um filho de Deus, faça parte dessa família bendita e gloriosa de Deus. Aceite o Senhor Jesus pela fé e você vai se tornar um filho de Deus. Deus te abençoe. Amém.